Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com esta saudação que eu me dirijo a você, meu irmão, me dirijo a você, minha irmã, no início deste nosso programa Discípulos e Missionários. É a TV Canção Nova realizando o seu compromisso com a ação evangelizadora da igreja. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, e tenho a alegria de estar com você no programa Discípulos e Missionários, neste domingo, dia 16 de junho de 2024. É o 11º domingo do tempo comum. Iremos, no programa de hoje, refletir sobre a ação da igreja, os nossos bispos, os nossos pastores, que realizam também a sua missão de, em nome do Senhor, pastorear o povo de Deus. Esta ação dos pastores da igreja, que nós, de um modo todo especial, tivemos assim presente na última Assembleia Geral dos Bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ocorrida em Aparecida, não é? Então, sobre isso que nós iremos conversar no programa de hoje. Para refletir conosco esse tema, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Bom domingo para o senhor. Muito obrigado, bom domingo também. E a vocês que nos acompanham pela Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, bom domingo e bom programa também. Dom Odilo, na última Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a 61ª Assembleia Geral, os bispos tiveram essa delicadeza de publicar, de enviar para o povo cristão católico uma mensagem. Isso foi uma novidade nessa Assembleia, porque, de um modo geral, se escrevia uma mensagem para todo o povo de Deus e assim por diante, e tivemos uma mensagem específica para os cristãos católicos. Até na ocasião lá da Assembleia dos Bispos, o senhor falou exatamente isso. Pela primeira vez se faz uma mensagem da Assembleia às comunidades católicas. Por que os bispos tiveram essa preocupação? De onde nasceu assim essa ideia de, portanto, publicar uma mensagem pela primeira vez direcionada aos cristãos católicos? Sim, sempre se faz uma mensagem ao povo brasileiro de modo geral, onde os bispos, na Assembleia, fazendo uma avaliação da situação geral do Brasil, dirigem uma palavra, como bispos, ao povo brasileiro. Perfeito. E isso também foi feito dessa vez. Ok. Porém, sentiu-se a necessidade de dizer uma palavra especificamente ao povo católico. E isso foi bem acolhido pela Assembleia, a proposta foi feita e por isso ela foi aprovada na pauta da Assembleia, e essa mensagem foi elaborada, produzida e aprovada pela Assembleia. É um modo de trabalhar na Assembleia, em que um grupo prepara, propõe para a Assembleia sugere, muda aqui, ajusta lá, falta aquilo e assim por diante, até que no fim fica redonda e se aprova, a Assembleia aprova. Por isso ela não sai em nome de um grupo, mas sai pela própria Assembleia, a palavra da Assembleia, e a presidência da CNBB assina, em nome da Assembleia. Bem, a ideia surgiu disso, de precisar dizer uma palavra diretamente ao povo católico, às nossas comunidades, que muitas vezes exatamente esperam isso. Uma palavra dos bispos, não só do seu bispo em cada diocese, mas do conjunto dos bispos reunidos em assembleia, na CNBB, uma palavra de carinho, de apoio, de incentivo, de encorajamento ao povo católico. Nasceu deste sentimento dos pastores que querem falar ao seu povo. Que pontos o senhor poderia destacar dessa mensagem, Dom Odilo, aqui para nós no programa? A primeira parte da mensagem é toda ela, digamos assim, um reconhecimento do que existe de bom nas comunidades e entre os católicos.
porque às vezes dá a impressão que os católicos estão meio abatidos. Então, precisa olhar para o que tem de belo e de bom, e tem muita coisa bonita acontecendo por aí nas comunidades católicas. A Igreja Católica está muito viva, né, pelo Brasil afora, nas suas paróquias, nas suas comunidades, nas suas pastorais, seus movimentos e na atuação dos católicos na sociedade. Está cheio de católico fazendo coisa boa. Então, a primeira parte, mais ou menos a metade, fala exatamente disso, das coisas bonitas que já estão acontecendo, que os bispos reconhecem e incentivam, encorajam a continuar. A segunda parte vai para algumas questões delicadas, onde os bispos, de maneira também delicada, dizem aos católicos: cuidado um pouquinho, vamos por aqui, vamos por aí. Por exemplo, há um apelo para permanecer unidos. A comunhão, que é tema do sínodo, que é tema importante na vida da igreja, a comunhão na igreja, que se expressa muito concretamente na comunhão na Eucaristia, a comunhão em torno da Palavra de Deus, a comunhão na fé, mas também a comunhão em torno dos pastores visíveis, em torno do Papa, em torno do bispo na diocese, em torno dos bispos. Então, católicos, não se dividam, né? Nem por ideologias, nem por partido, nem por gostar de um governante ou de outro governante, tudo bem, mas isto não está acima da nossa fé. A nossa fé tem valor maior. Então, um apelo a manter a comunhão na igreja, nas comunidades. Não se dividir por causa digamos, das coisas do dia a dia, né? A igreja diz que há liberdade os católicos estarem batalhando em diversas frentes, digamos assim, na promoção do bem comum. Os católicos não têm que estar todos num partido, ou têm que estar todos numa posição política. Existe uma legítima diversidade, pluralismo político, contanto que promova as coisas boas, não as coisas contrárias à fé e à moral. Claro, né? claro. Então essa é uma questão. Outra coisa que se promove e que se diz: católicos, vamos cuidar bem da evangelização, da missão. Que a missão não basta ser assim das altas esferas, o Papa diz, os bispos dizem, não, ela tem que descer até o chão da igreja, nas comunidades, nas paróquias, nas organizações de base e nas famílias e pessoas. No fim, cada um participa da vida da igreja de muitas formas, mas também participa da missão. E tem uma palavra também dirigida aos católicos afastados, muito diretamente aos irmãos católicos, membros da igreja pelo batismo, mas que estão longe. E, infelizmente, são uma grande parte dos católicos que não participam ativamente. Então, um apelo para os católicos que estão longe, que estão afastados, para se inserirem, para sintonizarem com a igreja, para caminharem com a igreja. A ideia do sínodo, caminhar juntos. Caminhar juntos, não ficar distante, afastado, caminhar juntos. Então a mensagem traz a lógica do sínodo, embora não fale do sínodo, mas ela traz a lógica do sínodo, né? Comunhão, participação e missão. Bem, tem aqui uma pergunta para Dom Odilo, uma participação, né, de Lúcio. Lúcio, ele quer direcionar uma pergunta a Dom Odilo. Vamos acompanhar a pergunta do Lúcio. Sua bênção, Dom Odilo. Toda religião pode levar à salvação? Lúcio, depende, né? Depende. Sabe que hoje tem a religião de Lúcifer. Infelizmente, tem culto ao diabo. Satanismo. Isso não leva à salvação. O diabo não salva. Agora, se tiver religião que promove o contrário daquilo que é o rumo da salvação, também não leva à salvação. Mas, em geral, as religiões propõem coisas boas que, de uma forma ou de outra, se encaminham também na direção da salvação. Então, a igreja diz o seguinte: olha, caminho da salvação é Jesus Cristo. Porta da salvação é Jesus Cristo. Mas toda a busca do homem nessa direção, mesmo quando não está explicitamente no caminho do cristianismo, já está na direção de Jesus Cristo.
E por isso a ação missionária da igreja é também para acolher e para ajudar as pessoas a encontrarem Jesus Cristo, a encontrarem um caminho da salvação. A porta da salvação sempre é Jesus Cristo. Então, toda religião leva à salvação? Depende. Se é a religião que promove na direção de Deus, promove para aquilo que são os valores altos, da dignidade humana, da justiça, da adoração a Deus em espírito e verdade, Então, sim, e o Concílio Vaticano II diz isto no documento sobre a dignidade humana, mas também na Gaudium et Spes, na Constituição Pastoral. Então, não da mesma forma, mas as religiões, de alguma maneira, ajudam a conduzir ao caminho da salvação, que, no fim, sempre é Jesus Cristo. Dom Dilo, também o senhor já mencionou que essa mensagem dos bispos ao povo cristão católico tem essa preocupação de, também, de alguma forma, dialogar com aqueles católicos que se afastaram, das comunidades cristãs católicas. Do ponto de vista, assim, de uma ação pastoral, evangelizadora, o que poderia ser feito, Dom Dilo, para, de alguma forma, também irmos ao encontro desses irmãos que se afastaram? Então, a ação ela precisa ser feita muito concretamente. Não adiantaria muito fazer um decreto. O Papa decreta que vai ser assim, que os católicos afastados voltem. Isso não resolve. Claro. O bispo na diocese decreta que os católicos afastados voltem. Não resolve. Então, tem que ser feito localmente, de pessoa a pessoa, apresentando o valor da fé, que às vezes as pessoas não aprenderam. Não aprenderam desde pequenas. Mas muitos se afastaram da igreja por probleminhas. Probleminhas não resolvidos, alguma mágoa, algumas pessoas machucadas por uma situação ou outra, etc. Ou por preconceito, claro. Existe muita ideia errada em relação à Igreja Católica. Então, o que tem que fazer? Conversar. Tem que conversar, tem que ajudar a esclarecer, tem que ajudar as pessoas a perceberem que vale a pena participar da Igreja Católica, que a Igreja Católica tem muito a oferecer, como diz a mensagem. A Igreja Católica tem muito a oferecer para você viver bem, para alcançar a vida, a salvação. Então, é preciso que todos nós, católicos, que amamos a Igreja, tenhamos essa preocupação de ajudar os católicos que se afastaram da Igreja a perceberem a Igreja Católica de uma forma nova, uma forma diferente, talvez, de alguma experiência negativa que tiveram, para superar essa experiência negativa e voltar-se para a Igreja Católica de uma forma nova e reencontrar-se dentro da Igreja. Nos Estados Unidos tinha uma campanha interessante, dizia: católicos, voltem para casa. A sua casa é a Igreja Católica. Vocês saíram de casa? Também, voltem para casa. E aí diz: olha, tudo que tem de belo e de bom na Igreja Católica. Tem uma bela campanha nesse sentido. É verdade. Dom Dilo, chegando ao final do nosso programa, sua palavra e sua bênção para o encerramento. Pois não, com muito prazer, e desejo a vocês um bom domingo, uma boa semana, com a graça de Deus, e que vocês possam aproveitar bem aquilo que aqui nós refletimos. Sobretudo, pense, que tal a gente começar a pensar diretamente nos católicos afastados? Você conhece algum? Talvez alguém da família, talvez alguém vizinho. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer concretamente para ajudar um irmão católico afastado da igreja a se reaproximar da igreja? Se cada um fizer isso, olha quanta gente vai voltar para a igreja. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.